pregar, como diz a palavra de Deus. Hoje é noite de festa, hoje é noite de alegria, hoje é noite de bênção, hoje é noite onde o Deus, o Pai, o Santo Celestial, do seu trono de glória, nos fez um convite para nós estar nesse grande dia, e aleluia, nesse grande banquete. E se nós meditar na palavra santa, a palavra do Deus vivo, nós vamos observar, aleluia, alguns pontos que traz a nós uma reflexão, que traz a nós, aleluia, aleluia, uma palavra de restauração, uma palavra de ânimo e uma palavra de alegria aos nossos corações. Vejamos na palavra, amados irmãos, que Deus, Ele demonstra, aleluia, o seu afeto, o seu amor, o seu carisma para com o seu povo, e Ele se demonstra, aleluia, com uma parábola, dizendo no capítulo 15, o verso 11, aleluia, que o Senhor tinha 2 filhos. Comparado esta palavra com a graça, a bondade, a misericórdia do Deus, o Criador do céu e da terra. Deus nos fez, aleluia, do pó da terra, e diz a palavra de Deus que fez nós para nós ser adoradores. E diz a palavra de Deus que nós se distanciamos devido ao pecado, devido, aleluia, às malícias, e assim nós afrontamos o nosso Deus com as nossas iniquidades. Mas diz a palavra de Deus que Deus teve compaixão, Deus teve misericórdia, e diz que um dia Ele, olhando do mais alto do céu do seu trono de glória, diz que Deus olha para o povo, diz que Deus olha para a humanidade, e vê a humanidade se perdendo, e vê a humanidade, aleluia, se desfazendo, e vê a humanidade, aleluia, perecendo, e diz: e mandarei, aleluia, alguém para auxiliar o meu povo. Disse a palavra de Deus que Jesus, aleluia, logo ficou pronto e disse: Pai, manda a mim que eu irei, aleluia, até lá e pregarei a tua palavra. Aquele que ouvir a minha palavra, aquele que ouvir a tua palavra, se arrependendo, aleluia, esse será salvo, diz a palavra santa, a palavra do Senhor. Glória a Deus. E nós vemos, amados irmãos, que Deus, Ele demonstra nessas palavras que Jesus ali pregava, dizendo que 2 filhos de uma pessoa muito importante, aleluia, de um empresário, de um, aleluia, fazendeiro, diz a palavra de Deus que um deles sentiu desejo de sair de casa, um deles sentiu desejo de ir embora. Diz a palavra de Deus que aquilo pode ter partido o coração do seu pai, quando aquele filho chega, aleluia, até seu pai e disse que quer ir embora. Então me dá a minha parte, porque eu já estou indo. Deus, como respeita a individualidade dos seres humanos, Deus, como respeita a individualidade, aleluia, daqueles que assim almeja a fazer o que quer, Ele então deixa também ir. Diz a palavra de Deus que o pai, como era representando Deus a palavra, disse: meu filho, aleluia, lá fora não pode ser essas coisas que você imagina, lá fora pode ser perigoso, lá fora pode você ir, pode você não voltar, mas é o teu desejo, e assim então, aleluia, faça segundo o teu desejo. E diz a palavra de Deus que aquele jovem partiu sem destino, mas partiu, aleluia, para o mundo perverso, um mundo que queria a sua própria vida. E diz a palavra santa, a palavra de Deus, que ele andava, e quando ele tinha alguma coisa, tinha alguém por perto, e quando ele tinha alguns bens, aleluia, diz que se encheu de amigos, se encheu de gente, se aproximou-se de gente, mas diz também a palavra de Deus que quando acabou a sua riqueza, quando acabou a sua moeda, quando acabou o seu ouro, quando acabou a sua prata, diz que todos se distanciaram dele, desprezando ele, aleluia, e abandonando estas pessoas, e abandonando essa pessoa. Mas, irmãos, eu quero refletir nessa palavra e dizer que não é diferente para nós. Aleluia. Diz a palavra de Deus aqui no livro ainda de Provérbios, né? A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 22, nós vamos ler aqui só para nós refletir. É bem simples e bem rápido, aleluia, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus e a palavra santa, que nós possamos, aleluia, aprender com a palavra de Deus, né? Livro de Provérbios vai nos dar uma palavra poderosa sobre esta razão e sobre esta questão. No capítulo 22, o verso 6 vai dizer assim: educa
criança no caminho em que deve andar, e até quando vai envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, amados irmãos, o que nós podemos observar nessa palavra, aleluia, é que o pai tinha educado seu filho. O pai tinha ensinado o caminho do Evangelho. O pai tinha ensinado, aleluia, todas as formas. E aquele menino foi ensinado, aleluia, pelo homem que era, meu Deus amado, nós podemos dizer que era um sujeito de bem e de caráter e também de boa fé. Diz a palavra de Deus que o menino tinha todos os amparados do seu pai. E quando a palavra diz, aleluia, eduque, ensine, aleluia, o teu filho os caminhos aonde ele deve andar, para que quando ele envelheça, ele não venha se desviar do caminho, aleluia, do caminho direito, do caminho que leva à salvação. O que nós podemos observar nessa noite, e quantos pais, aleluia, têm medo de ensinar os vossos filhos? Quantos pais, aleluia, não trazem seus filhos à casa de Deus? Quantos os pais hoje não estão abandonando seus filhos, aleluia, como nós temos visto nos dias de hoje, no vício de um celular, no vício de um videogame, aleluia. E quando essas crianças ficarem adultas, e quando essas crianças envelhecerem, como que elas vão, aleluia, voltar à casa do Pai, se elas não têm o conhecimento, e se elas não conhecem a palavra do Pai? Aleluia. Amados irmãos, nós hoje temos de ensinar nossos filhos. Hoje nós temos de dizer, menino, vem para cá. Menino, vai tomar um banho para nós ir à igreja, para nós ir orar, para nós ir glorificar. Hoje em dia os meninos é que mandam nos pais, mas irmãos, virou uma coisa. Aleluia, hoje nós vemos, aleluia, multidão de pecados. Porque hoje nós não sabemos mais cuidar dos nossos filhos. Porque hoje nós não sabemos mais tratar a mente da criança. A criança hoje é quem ordena. A criança hoje é quem manda e que dita. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu quero aquilo, hoje eu não quero isso, hoje eu não faço isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. E como nós vamos dizer? E como nós vamos mais tarde? A palavra está dizendo, cuida do teu filho. A palavra de Deus está dizendo, ensina, guia ele no caminho onde ele deve andar, para que quando ele envelhecer, ele não venha perecer, para quando ele envelhecer, ele não venha se desviar, ou seja, não venha descer a sepultura, aleluia, e perder a sua própria salvação. E o que nós podemos observar, meus irmãos, como hoje foi contado aqui no testemunho, e esse testemunho serve para mim, esse testemunho serve para nós, amados irmãos crentes, esse testemunho ele traz a nós, aleluia, uma palavra concreta para nós meditar futuramente. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Filho pródigo, ele se desvia do caminho, mas ele leva consigo, aleluia, a palavra gravada no coração. Ele leva consigo uma palavra ensinada do berço. E diz a palavra de Deus que ele ia, mas ele lembrava de casa. Ele andava, mas ele sabia que tinha, aleluia, sido ensinado pelo seu pai. Aleluia. Eu estava lembrando do testemunho, aleluia, do Wesley falando que estava no mundo, mas estava com medo. Estava querendo ir, mas às vezes queria voltar, porque até então tinha medo e tinha pavor lá do mundo. Por que diz? Aleluia! Porque foi criado desde o berço na casa de Deus, né? Tem a palavra pregnada, tem um ensinamento, aleluia, da palavra de Deus, não a palavra do seu pai físico, mas a própria palavra de Deus que sai da boca daqueles que pregam a verdade. Agora, se não tivesse na igreja, hein? Agora, se não tivesse trazido a criança, como esses jovens estão aqui hoje, aleluia, bendito e bem-aventurados são vós que estão na casa de Deus aprendendo a palavra. Diz a palavra de Deus que nós temos que ensinar, aleluia, a palavra tem que entrar na tábua do coração para que não venha se desviar. E hoje eu tenho uma alegria, aleluia, de receber essa notícia. E como nós vemos a diferença da pessoa que decidiu realmente voltar à casa do Pai, ele vem com poder, porque tomou uma decisão, não uma decisão por alguém,
aleluia, que trouxe ele a força, mas uma decisão, aleluia, do próprio Deus, o Pai, o convidou de volta, e pelo arrependimento nós vemos pela palavra, que não teve assombro, aleluia, e nem temeu na hora de falar do amor do Pai. Aleluia. Não há lugar melhor do que a casa do Pai. Podemos experimentar outro lugar, mas não somos bem recebidos como nós estamos na casa do próprio Pai. E diz, aleluia, a palavra de Deus, que nós temos o dever de cuidar dos nossos filhos. Aleluia. Então eu me sinto honrado. Aleluia, eu estava de vez em quando orando e estava perguntando a Deus de vez em quando, mas meu Deus, o que eu fiz? Aleluia, para que os meus filhos não queiram a tua casa. Que testemunho foi o meu? Aleluia, que os meus filhos retiraram-se da tua presença. E com, aleluia, o retorno dos meus filhos, eu me recordei da palavra, porque a palavra foi ensinada, que ele próprio falou pelas suas palavras, que a palavra, aleluia, batia como um vento forte no seu coração, que ele estava lá, mas tinha medo. E por que tinha medo? Aleluia, porque tinha os conhecimentos da palavra santa, a palavra do Deus vivo. Amados irmãos, lá fora pode oferecer muitos manjares, pode oferecer muitas coisas, mas sabemos que ela pode ceifar a nossa vida. Sabemos que lá nós corremos um grande risco. O filho pródigo, ele foi, porque ele estava incentivado. Se sabe, a Bíblia não diz quem o incentivou, aleluia, a ele querer sair da casa do pai. Alguém deve ter incentivado. Alguém que ele conheceu, não fala a Bíblia, mas pode ser que alguém o incentivou e alguém, aleluia, o convidou a fazer tal coisa que ele chegou a fazer e a realizar. Mas diz a palavra de Deus que deu, aleluia, ao contrário. Diz a palavra de Deus que ele foi, mas uma certa hora, um certo dia acabou tudo, porque não tinha experiência lá fora, não tinha experiência com o mundo, não tinha experiência com o povo apagão, aleluia. Então ele teve a sua pior experiência. Diz que acabando tudo, ele estava distante da casa do pai, não tinha mais como voltar tão facilmente, e a mente estava atribulada, a mente estava turbada, a mente estava embaraçada. Provavelmente ele não se lembrava, aleluia, de quase nada lá da sua vida inicial. Mas diz a palavra de Deus que acabando tudo, e naquela terra teve uma grande fome, e ele não sabendo mais o que fazer, bateu na porta de alguém abrindo, ele pede, aleluia, que assim viesse lhe dar alimento. Ele diz, ei, aqui nós não temos como sustentar você, mas se você quiser cuidar do campo, aleluia, dos meus porcos, ainda tem algo, aleluia, que dê para você ficar acampado lá. E diz que ali foi uma decepção para o povo judeu, porque o povo judeu, aleluia, tinha porcos como maldição, chamava-se de imundo, aleluia, porque eles repudiavam esse animal, porque biblicamente eles não poderiam se alimentar, então pouco pegar de um animal que era amaldiçoado ou de um animal que era imundo. E o judeu, aleluia, pela sua vez não poderia ter contato com essas coisas, mas ele teve que ter, aleluia, passou por maus momentos, passou por algumas dificuldades, e diz a palavra de Deus que um dia ele apacentar aqueles porcos, a fome era tão grande que ele desejou se alimentar, aleluia, das bolotas que os porcos se alimentavam. E se nós colocar para os dias de hoje, amado irmão, hoje as bolotas oferecidas aos porcos, aleluia, são, aleluia, a própria feição do pecado. Hoje o mundo nos oferece coisas maravilosas, entre aspas. Nós pensamos que é coisas maravilosas, mas perante a presença de Deus são coisas abomináveis, aleluia, e coisas que Deus repudia. Então aquele jovem lembra da casa do pai. Tão importante é você trazer o seu filho à casa do pai, para vos ensinar o caminho da retidão, para vos ensinar, aleluia, o caráter de um cristão, o caráter de uma pessoa, de um cidadão. Diz a palavra de Deus que ele, aleluia, ao retornar à sua mente, ele raciocina e ele se lembra da casa do pai. Mas por que ele lembrou da casa do pai? Porque o seu pai tratava ele bem, porque o seu pai cuidava bem,
porque seu pai tinha testemunho, aleluia. E o que nos traz hoje na palavra é o testemunho da própria palavra. Nós distribuímos a palavra de Deus e a palavra vai ser a própria, aleluia, testemunha dessa pessoa. A casa do pai que nós estamos relatando não é a casa física, porque o pai também ainda é pecador, porque aquele ainda não tem uma instrução, aleluia, eficaz, mas é a própria palavra, a casa do Deus vivo, espiritual, que sempre vai nos tratar, aleluia, com amor e com dedicação. Deus, Ele é Deus para nos dar o amor fraternal, um amor, aleluia, espiritual, para que nós possamos se alimentar de Deus. Diz a palavra de Deus que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Aquele jovem estava passando necessidade, aleluia, seus amigos tinham abandonado, seus colegas tinham abandonado, aleluia, e ele agora estava sozinho e não tinha mais a quem a recorrer. Então ele se lembra de quem? Se lembra do pai. Ele diz que o pai todos os dias, aleluia, a Bíblia também não relata, mas relata alguma parte que o seu pai esperava todos os dias pela volta do seu filho. E diz que um certo dia, ao amanhecer, ele sai como de costume e dá uma olhada e dá uma espiada, e de longe ele viu aquele moço retornando, não mais com a mesma aparência, aleluia, mas com a aparência totalmente diferenciada, mas ele reconheceu pela marcha: aquele é meu filho amado, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu digo a palavra de Deus que ele marcha, aleluia, para procurar o seu filho que já estava vindo a seu caminho, e disse que quando o filho viu o pai, logo se, aleluia, se comoveu de íntima compaixão e correu ao seu pai e o beijou. Aleluia, Deus! E o beijou. E diz que grande foi, aleluia, o amor. Diz que grande foi a paixão do pai e o filho para com o pai, o retorno do filho. Diz a palavra de Deus que logo o pai grita e diz: servo, traga, aleluia, as melhores vestes. Deus já tinha preparado tudo. Eu quero dizer para você, aleluia, filho amado de Deus Altíssimo, eu quero repassar essa palavra para o Wesley, aleluia, do seu pai físico não tenho nada a te oferecer, mas eu continuo dizendo na palavra: o Deus que te chamou, o Deus que te convocou, o Deus, aleluia, que te entregou, Ele ainda é o mesmo Deus que te esperava dia e noite. E a palavra diz que as roupas celestial, aleluia, estavam guardadas, as roupas espiritual estavam esperando para, aleluia, o retorno do filho pródigo. E diz a palavra de Deus que ele traga também, aleluia, um par de sandália, aleluia, que eu tenho guardado. E se nós for para a palavra espiritual, tem, aleluia, tudo a ver com a mensagem de Deus para conosco. As sandálias, aleluia, para que você possa caminhar, aleluia, num caminho seguro. As vestes brancas para que você possa se revestir do poder e da glória, para você poder, aleluia, ser testemunho do Pai Celestial. E a aliança, Deus disse na palavra: traga o anel. O anel simboliza, aleluia, um novo pacto. Diga, coloque o anel no dedo dele. Espiritualmente, Deus está retornando, aleluia, com poder e autoridade, dizendo: filho, eu te esperava, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amado irmão, filho pode até ir embora, mas se ele tiver a palavra, ele vai retornar, porque ele foi ensinado, aleluia, com uma palavra que ela é eficaz, é mais afiada do que espada de dois gumes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amado irmão, o que é que nos impede de retornar à casa de Deus? O que é que nos impede de nós adorar? O que é que nos impede de nós servir a esse Deus que teve compaixão e misericórdia de mim, que teve compaixão e misericórdia de você? Deus continua com as mãos estendidas, esperando o teu retorno. Você que está ouvindo o som desse aparelho, que a palavra possa encher teu coração, que a palavra possa ir em encontro à tua mente, e o embaraço possa cair por terra,
E você que está afastado, aleluia, reconheça o teu erro, reconheça o teu pecado, porque Papai do céu continua de braços abertos, esperando a tua volta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estou muito feliz, amado irmão, pelo retorno do meu filho, né? Porque até